Sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Muito obrigado por você estar aqui. Já te peço agora no início desse vídeo para você clicar em gostei, porque pode ser que lá no final você se esqueça. Vamos ao evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma pergunta sobre o casamento, sobre o matrimônio. É o evangelho, talvez assim como o perdão dos inimigos, é o evangelho que também toca a ferida de muitas pessoas por tantas questões que acontecem na vida, às vezes porque as pessoas não escolheram viver como estão vivendo e foram acometidas, foram tocadas por certas circunstâncias. Vejamos. Jesus estava ensinando como de costume. Faz parte, meu irmão e minha irmã, do ministério de Jesus ensinar a verdade. Então, veja que quando a igreja também ensina e diz realidades que às vezes são duras de ouvir, como é o caso do matrimônio, nós vamos chegar lá sobre essa questão do divórcio, a igreja não está sendo má. A igreja não está sendo rancorosa, ela quer ser poderosa, dominar o mundo, e por isso utiliza de artifícios para a dominação da população, como se ela fosse uma instituição malvada. Não, a instituição igreja foi fundada por Jesus para prolongar a palavra de Jesus. Então a igreja continua ensinando hoje, por meio do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, das catequistas, dos pais, das mães, ou seja, a igreja continua ensinando o que Jesus ensinou e nós não podemos fugir da dureza, da realidade e do conforto da palavra de Deus. Então veja que tem conforto, mas e também tem a realidade, e às vezes tem dureza, tem cruz, às vezes não, quase sempre é assim. Por quê? Porque Jesus sabe que o que ele ensina para a nossa salvação. Não ensina simplesmente para ter o gostinho de ver as pessoas sofrer. Não, nosso Senhor nunca vai pensar assim, porque Ele é Deus, Ele é nosso Salvador. Então a igreja continua nesta mesma linha. Portanto, tendo dito tudo isso que eu acabei de falar, vamos ao núcleo do Evangelho, onde os fariseus perguntam: "Senhor, é permitido?" Para pôr à prova Jesus, os fariseus perguntam: "Jesus, Senhor, é permitido a um homem, então, escrever uma certidão de divórcio? É permitido o homem se divorciar-se de sua mulher?" Jesus faz a pergunta: "O que Moisés ordenou?" Lá em Deuteronômio 24, salvo engano, Moisés, então, dá esta permissão de que, quando o homem se desagrada de sua esposa, por qualquer motivo, pode ser uma comida ruim, pode ser porque ela acordou de mau jeito, pode ser que ela falou tal coisa, simplesmente porque ele deixou de gostar dela, simplesmente porque ele não está agradando mais com ela, qualquer motivo, imagine qualquer motivo. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, salvo engano, Moisés então permite essa certidão de divórcio dada à mulher. Então repare que somente a mulher, somente o homem poderia dar essa certidão de divórcio. Mas Jesus Cristo diz aqui
que Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. E meus irmãos e minhas irmãs, quantas intrigas de casamento, quantas intrigas familiares acontecem por causa da dureza do coração humano. Um coração que não soube pedir desculpas, não soube reconhecer os seus erros, um coração que não soube perdoar, dar mais uma chance, um coração que não quis entender o lado do outro, passando por cima de todo mundo. Não, o que é isso? Por causa da dureza do coração, Moisés então permitiu. Então Jesus Cristo dá esta catequese a partir do versículo 6. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Pronto, primeiro ponto aqui é, por que na igreja, por que nós cristãos, católicos, casamos simplesmente, somente homem e mulher? Porque faz parte da vontade de Deus isso. Desde a criação, Deus os fez homem e mulher. Fecha isso aqui, vamos para frente. Versículo 7. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. O homem deixará pai e mãe. E junto com isso, significa que o homem e também a mulher precisam deixar. Gente, pensa, se é para deixar pai e mãe, que são sagrados, se é para deixar pai e mãe, que são aqueles que nos criaram, se é para deixar, não é abandonar. Deixar significa cortar o cordão umbilical. Ou seja, eu agora virei homem de verdade, porque eu não fico dependendo mais da mamãe e do papai. Eu virei mulher de verdade, porque eu não dependo mais da mamãe e do papai. Então, se Jesus está falando que é para deixar pai e mãe, não é abandonar. Se é para deixar pai e mãe, quem dirá deixar coisas que me atrapalham no casamento? Vejam, por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão a sua carne, um sinal claro do sacramento do matrimônio, que é diferente de juntar. Ou seja, pelo sacramento do matrimônio, o casamento na igreja, marido e mulher, homem e mulher, unem as próprias almas na alma do próprio Cristo. Eles são uma só carne, eles são uma só alma, os dois passam a ser um. Então Jesus diz, versículo 8, assim já não são dois, mas uma só carne. Eles compõem uma unidade, um núcleo familiar unido pela igreja. Unido por Jesus Cristo por meio da igreja. Unido por Jesus Cristo por meio da igreja. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, meu irmão, minha irmã, você está casado na igreja, você casou-se para sempre, até que a morte o separe. Somente Deus pode separar uma união matrimonial, o que é diferente daqueles casos onde a igreja verifica a nulidade matrimonial, ou seja, sem me estender muito sobre o assunto, porque não dá tempo, são aqueles casos onde homem e mulher foram se casar, mas casaram-se sem querer, porque queria simplesmente sair de casa, porque apanhava muito do pai, então queria casar, porque simplesmente estava grávida, então todo mundo forçou a gente a casar. Esses são casos que podem dar nulidade matrimonial. Fora isso, o que Deus uniu, o homem não separe. E então Jesus Cristo vai dizer, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E aí ele acrescenta também a possibilidade, ele acrescenta também o caso da mulher. Veja que a lei permitia o homem se divorciar. Então, toda obrigação recaía sobre o homem. Então, poderíamos dizer, se essa mulher juntar de novo, ela comete adultério. Mas não, Jesus agora fala que o homem também comete adultério. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. Ambos, se são casados na igreja, se divorciam e juntam com outras pessoas, estão cometendo adultério. Queridos, palavra dura, né? Eu sei que é. Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, eu sei que passam por essa situação. Vamos lá, não é julgamento. A palavra de Deus precisa ser clara, precisa ser lida e pregada com verdade e ao mesmo tempo com carinho. Eu quero dizer para você que vive a situação da segunda união, que você se compreenda como filho e como filha de Deus. Deus te abraça. A sua situação agrada ao Senhor? Pelo Evangelho, não. Mas veja, você é filho e filha de Deus. Você pode servir a Deus. Você deve servir a Deus na igreja, por meio daquilo que você pode servir. Você deve levar o Evangelho. Entende? Às vezes as pessoas entendem os pecados simplesmente no campo da sexualidade. Não, são tantos outros pecados, o da língua, o da falta de honestidade, tantos outros pecados contra os próprios pais, contra
a falta nas missas, e às vezes nós colocamos somente a sexualidade, e neste caso o divórcio, o matrimônio. Não, é muito mais amplo do que isso. Você que está vivendo essa situação, sinta-se amado por Deus, tá bom? Reze para que Deus te dê o discernimento do que você deve fazer, do como você deve viver. Procure o padre da sua paróquia para vocês conversarem sobre essa situação. Aos casados, na igreja, eu digo para vocês, cuidem bem do matrimônio de vocês. Se vocês se casaram por tantos motivos, esses, como eu já disse, talvez simplesmente porque queria sair da casa do pai, porque engravidou, reze para que Deus te dê a perseverança no seu matrimônio. E eu vou dar aqui 3 dicas importantes a partir desses especialistas em matrimônio, para vocês então conseguirem viver a união matrimonial de vocês. O primeiro deles é que o casal precisa colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos lá, imagine uma pirâmide do amor. Quem está no topo aqui do casal, para o casal, tem que ser Deus. Ambos, o casal, precisam direcionar seu olhar para Deus. Os dois, não é só mulher, homens que me ouvem, por favor, vão para a igreja, vai rezar, vai confessar. Não é só sua mulher que tem que fazer isso não. Por favor, vocês dois precisam mirar para Deus. Ah, padre, mas eu rezo em casa. Tá com fome? Assiste um programa de televisão para ver se você vai matar a fome só assistindo televisão. Não, você tem que ir lá no restaurante, você tem que ir na panela da sua casa aí para comer. Então você tá com fome de Deus, tem que ir para a igreja. Não tem jeito, tem que ir para a igreja. Então o homem, vá para a igreja. Então os dois miram o amor de Deus. Na sequência, os cônjuges precisam se amar. Então, primeiro os dois amam a Deus, depois os dois se amam, mas tem que se amar mesmo. Depois vem o amor aos filhos. Eu sei que muitas mães não concordam com isso, eu entendo. Mas veja, se vocês, cônjuges, casados, não amarem um ao outro acima dos filhos, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Claro que está. Por quê? O que alimenta um coração de um filho? Ver que seus pais se amam demais. Ver que seus pais se amam acima do limite. E ver que os pais se amam porque amam a Deus. Depois vem amor aos filhos. E, em consequência, depois vem amor ao trabalho, às obrigações. Mas não invertam esta pirâmide do amor, por assim dizer. Fora que é necessário que vocês alimentem diálogo, perdão. Às vezes nós temos uns homens que são tão turrões, não querem conversar, não querem para nada. Mulheres também que só sabem reclamar. Então vai corrigindo essas coisas. Mas se vocês ajustarem esses 3 primeiros tópicos, eu tenho certeza que muita coisa vai corrigir na sua vida. Primeiro os dois precisam amar a Deus. Sobre todas essas coisas, você não deve amar mais o seu marido do que a Deus. Você não deve amar mais o seu filho do que o amor a Deus. Nada deve trocar, no seu coração o local de Deus. Na sequência, o cônjuge tem que amar mais o cônjuge. Ou seja, primeiro se ama a árvore, depois se ama os frutos. Na sequência, ama os filhos e na sequência o trabalho, as obrigações, os estudos. Percebam? Então vejam. Sigam esta sequência do amor, por assim dizer, e para corrigir, inclusive, situações que podem estar distorcidas no seu casamento. Amém. Meus queridos, hoje é sexta-feira, então nós temos às 19 horas a novena de Nossa Senhora Aparecida. Todos vocês são nossos convidados, todo mundo, toda a região, venha participar no Santuário Diocesano às 19 horas. Traga a sua água, os seus remédios para serem abençoados. Nós vamos dar a bênção também dos objetos, nós vamos dar a bênção dos enfermos. Então vamos participar deste momento tão importante. Já vai colocando no seu coração, domingo é dia do Senhor, então tem missa, Bom Jardim. Nós temos missa às 7 horas da manhã e às 19 horas, Baliza, nós temos a missa às 9h30. Está chegando quarta-feira de cinzas, vá se programando para participar da missa de quarta-feira de cinzas. Atenção, Baliza, quarta-feira de cinzas, 9h30 da manhã, Bom Jardim, às 19 horas. Estejamos atentos e vamos vivenciar também o domingo e a quaresma que já está chegando. Amém? Deixe o seu joinha, deixe algum comentário e que Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.